Amém. Todos já têm? Estou com as Bíblias abertas em Hebreus 11. Amém. Então, aí tem muitos versículos interessantes, mas vamos focar somente no 6. E para começar, eu quero-vos dizer qual é o título que eu dei à palavra de hoje. Aleluia. Estão preparados? Amém. Então, o título que eu dei é O Preço da Fé Dói. Aleluia. Mas viver sem fé mata. O preço da fé dói. Mas viver sem fé mata. Então hoje vamos lembrar, ou vamos aprender que a fé tem um preço. Amém? Amém. Alguém já um dia pensou que a fé teria também preço? Aleluia. Quando na palavra de Deus diz que é um dom dado por Deus, se é dado por Deus, temos que pagar alguma coisa? Temos. E não é pouco. Porque o crer tem um verdadeiro preço. Aquela fé que move montanhas, essa fé que eu falo, essa fé que tem um preço. Amém? Então, em Hebreus 11:6, na minha Bíblia, diz o seguinte, e creio que na vossa também: sem fé é impossível agradar a Deus. Aleluia. Pois de quem dele se aproxima, precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Amém? Então, se a gente buscar a presença do Pai, se a gente acreditar e crer que a sua presença existe e que Ele existe, também temos que acreditar que Ele recompensa aqueles que o buscam. Então, tudo o que a gente faz por fé, tudo o que a gente procura através da fé e Deus no nosso caminho, sabemos que Ele nos vai recompensar. Agora não nos vai recompensar muitas vezes quando nós queremos e da forma como queremos e do jeito como queremos. Aí, só nesse facto, se nós conseguirmos tolerar tudo isso, já estamos a pagar um pouco do preço da fé. Porque nós vivemos numa sociedade onde tudo precisa de investimento. Amém? Vivemos num mundo em que temos que pagar a alimentação, temos que pagar o vestir, temos que cuidar da saúde, temos que, até por vezes, pagar para ir para o trabalho. Tudo isto precisa de um planeamento, tudo isto precisa de ajustes e a fé não é menos do que isto, é muito mais do que estas coisas. Porque quando nós pensamos em comer, quando nós pensamos na comida, precisamos também de ter disciplina. Temos que planear os nossos orçamentos familiares. Temos que muitas vezes perder tempo a procurar promoções e ver, por vezes, produtos de marca branca que são tão bons como os de marca conceituada e mais baratos. Quando a gente pensa no vestir, temos que também, assim, investir. Temos que procurar saldos, temos que procurar promoções, temos que, assim, muitas vezes, abdicar de certos vícios, certos hábitos que nós temos para poder comprar umas calças melhores, uma camisola melhor. Então nós muitas vezes abdicamos, se calhar, em vez de tomar café todos os dias, tomar só uma vez por semana, em vez de comermos tantas vezes nos restaurantes, optamos por comer em casa e assim conseguimos também ter algum orçamento para comprar aquela camisola, aquelas calças, aqueles jeans, aqueles ténis que nós tanto queremos. Estamos a fazer renúncia de alguns hábitos alimentares. Quando nós pensamos na saúde, pensamos em fazer exercício físico, precisamos ter resistência
precisamos muitas vezes ter perseverar e persistência e fazer planeamentos nutricionais e, por vezes, até mesmo aqueles que podem fazer um seguro de saúde para um dia mau. Quando nós pensamos no trabalho, temos que olhar para os gastos de transporte, se compensa ir para aquele trabalho, se compensa ir para aquele lugar ou não. Quando nós pensamos em trabalho, nós pensamos também na família, nós pensamos também, no caso daqueles crentes mais maduros, pensamos se nos vai tirar da presença de Deus ou não. Quando nós pensamos no trabalho, pensamos em esforço e requer também excelência. Tudo isto quer empenho da nossa parte. E tudo isto é custos que nós temos para que consigamos ter todas estas coisas. Tudo isto olhamos para as nossas condições, se conseguimos ou não ter, ou o que é que precisamos de ajustar na nossa vida para alcançar estas coisas. Então, tudo isto leva à renúncia de hábitos, à renúncia de costumes, à renúncia de certas rotinas da nossa vida. Mas há aquele custo silencioso que muitos de nós ignoram, que é o custo de crer. Como eu disse ao princípio, a fé é um dom. Mas viver pela fé implica renúncia, implica coragem, implica persistência. Mas viver pela fé implica renúncia, coragem e persistência. Amém? Então que nós possamos mesmo olhar nestes 3 pontos para a renúncia, para a coragem e para a persistência. Porque muitas vezes estes 3 pontos falham na nossa vida e falham nas questões de vivermos verdadeiramente a fé que move montanhas. Porque a fé que move montanhas é a mesma fé que resiste à dúvida. É a mesma fé que resiste ao tempo. É a mesma fé que resiste à crítica. A fé que move montanhas, a fé que a gente pede, a fé que a gente deseja para as nossas vidas, é a fé que resiste à dúvida, resiste à crítica e resiste ao tempo de espera. Quantos de nós desistimos das promessas porque elas não se concretizam em 8 dias, não se concretizam em 15, passa um mês e nada, passa 2 e tudo continua igual e nós esquecemos, nós abortamos dessas promessas na nossa vida porque não pagamos o preço de saber esperar. Porque o processo para recebermos as nossas promessas custa caro. E podemos olhar para exemplos bíblicos que pagaram o preço da fé, mas viram as suas promessas realizadas. Podemos olhar primeiramente para Abraão, que pagou o preço da obediência. Deus chamou Abraão para deixar tudo e confiar numa promessa invisível. Sai da tua terra, diz em Gênesis 12. Então, Abraão, pela fé, o que é que fez? Obedeceu. Então, Abraão teve o custo de abandonar o desconhecido. Ou melhor, o conhecido. Deus teve o custo de abandonar o conhecido. E quantos de nós ainda vivemos agarrado ao que nos é conhecido, mas que sabemos que não edifica a nossa vida?
Quantos de nós vive agarrado àquilo que nós alcançamos no passado e muitas vezes naquilo que estava ainda fazendo parte de nós no outro mundo e continua a viver agarrado a nós depois de recebermos Cristo, depois de termos morrido para o mundo e termos ressuscitado com Cristo, ainda trazemos muitas vezes aquilo que nos é conhecido porque nós não temos a coragem de abandonar aquilo que nos é confortável nas nossas vidas e ainda vivemos assim agarrados ao passado. E Abraão, por ter abandonado o conhecido e ir ao encontro daquilo que Deus tinha para ele, que não lhe disse, não lhe revelou o que era, tornou-se o pai da fé e alcançou a promessa de Deus. E você quantas vezes já deixou o conforto? Quantas vezes já teve renúncia na sua vida? Outro homem de Deus que pagou o preço da renúncia foi Moisés. Moisés podia ter desfrutado de todos os prazeres do Egito, mas escolheu sofrer com o povo de Deus. Em Hebreus 11, 24 e 25, poderão ver que ele era o filho da filha de Faraó. Ou era chamado o filho da filha de Faraó. Moisés foi criado numa corte egípcia. Então, Moisés era considerado parte da corte realeza. Se tivesse abraçado totalmente essa identidade, poderia ser conhecido como oficial, como membro da família real. Poderia ser um possível sucessor do trono e mesmo que não fosse o herdeiro direto, poderia ocupar altos cargos políticos naquela época, poderia ocupar altos cargos militares, poderia ter ou ser influente nas maiores decisões do império naquela época. Moisés era chamado filho da filha de Faraó. Então, iria ter tudo isto. E ainda muito mais se optasse por, assim, querer aquilo que lhe dava fama, aquilo que lhe dava destaque. Mas Moisés preferiu identificar-se com o povo de Deus, com os hebreus. Rejeitou os pecados, rejeitou os prazeres temporários, mas buscou a recompensa eterna e não os tesouros do Egito. O que Moisés fez? Teve o custo da renúncia ao luxo e ao poder. Qual é que foi o resultado? Foi conduzir o povo. Foi conduzir Israel à liberdade e viu a glória de Deus na sua vida. Viu a glória de Deus manifestada na sua vida. E quais têm sido os nossos luxos? Quais têm sido os nossos pensamentos que nos têm trocado pela presença de Deus? Quais são as mordomias que nos têm tirado da presença de Deus? Isto é o custo da renúncia da nossa vida. Temos que renunciar muitas vezes aquilo que nos tira do foco. Temos muitas vezes que renunciar aquilo que nos leva à perdição. Temos que renunciar muitas vezes aquilo que nos leva a não estar a ir no caminho certo e aquilo que nos impede de ver a glória de Deus manifesta na nossa vida. Temos mais preços a pagar se queremos viver a fé que move montanhas. Mulher com fluxo de sangue pagou o preço da persistência. Aleluia.
sofria há 12 anos. Não era um mês, não era 2 meses, não era um ano, mas sim 12 anos de sofrimento. Mas ela continuou a persistir em busca da sua cura. Ela nunca se deteve, ela nunca se aquietou, ela nunca esmoreceu e nunca ficou ali à espera como muitos. Eu estou aqui, Deus, quando quiseres, leva. Não. Ela insistiu, procurou a cura e certo dia, ao fim de muitos anos, ela encontrou a cura porque persistiu. Ela tocou em Jesus, mas não tocou simplesmente por tocar, tocou com fé. Então nós, como é que muitas vezes vamos em busca de Jesus para a nossa vida? Qual é a nossa persistência de buscar Jesus para os nossos lares? Qual é a persistência de buscar a presença de Deus para a nossa vida? Persistimos uma semana, persistimos um mês, persistimos um ano e tudo parece que está igual. Muitas vezes parece que tudo ainda se complicou e nós desistimos. Onde está a nossa persistência? Se nós acreditamos que Deus existe e que recompensa aqueles que o buscam, porque é que nós desistimos? Porque é que a nossa persistência é assim tão fraca? Esta mulher disse: se eu apenas tocar, serei curado. Então nós temos que ter a convicção que vamos tocar em Jesus. Não é tocar em Jesus com emoção, mas sim com fé, com convicção e com plena certeza que vamos tocar em Jesus e que Ele vai sentir o nosso toque diferente e que nos vai curar, que nos vai libertar, que nos vai conceder aquilo que nós persistimos em buscar a presença de Deus. Então aqui a mulher teve um custo, foi vencer a vergonha, vencer o desespero, vencer a multidão. Porque por vezes nós temos vergonha, quantas vezes nós atentamos e damos ouvidos à multidão, quantas vezes nós damos mais valor e damos mais destaque e nos deixamos influenciar pelo desespero do que pela persistência em buscar aquilo que nós queremos alcançar através do meio e da presença do Pai. Quantas vezes nós entramos no desespero e não temos a persistência de continuar a alimentar a promessa que nos foi feita. Quantas vezes nós vivemos somente essa promessa enquanto nos lembramos, enquanto ela é recente, e passados uns dias vem uma tribulação e abortamos todas essas promessas na nossa vida. Então, o resultado da persistência desta mulher foi ser curada. Se ela não persistisse, se ela não insistisse, se ela tivesse vergonha, se ela desse ouvidos à multidão, porque naquele tempo ela ao passar pela multidão, sabendo que estava com fluxo de sangue, estava impura, ela poderia ser morta. Mas ela teve essa ousadia, ela teve essa coragem de não dar ouvidos à multidão. Ela não teve vergonha se fosse apanhada e ser injuriada e ser levada à morte. Ela teve a persistência toda para ser curada, porque ela sabia, se tocasse em Jesus, iria ser curada. Então nós não temos que nos temer à nossa vergonha, nós não nos temos que temer àquilo que nos dizem, àquilo que nos falam, mas sim nós temos convicção que Jesus é vida. Se nós temos a convicção que Jesus é verdade, se nós temos a convicção que Jesus é a vida eterna, temos que persistir todos os dias da nossa vida em buscar estar na presença de Deus.
Então, nas horas da angústia, para onde é que tem corrido? Qual é que tem sido a sua insistência? Tem corrido para a sua própria força ou para a presença de Deus? O que é que vocês estão dispostos a pagar para crer verdadeiramente? Quantos de vocês, ou quantos de nós, ou quantos daqueles que nos poderão ainda ouvir fora daqui, querem um milagre, mas não querem o processo? É verdade. Quantos é que vêm à igreja buscar um milagre, mas assim que veem que tem um processo a percorrer, tem um processo a fazer, já não se importam com o seu milagre, porque preferem viver os seus bons prazeres e não se importam das promessas de Deus, porque não creem verdadeiramente naquilo que Deus promete e não têm consciência que se Deus promete, Deus não falha. Nós é que falhamos muitas vezes com nós próprios, nós muitas vezes é que não cortamos as suas promessas, nós muitas vezes é que não temos a fé suficiente para persistir e para viver aquilo que Deus tem para cada um de nós. Então a fé que traz resultados é que paga o preço da obediência. Então se nós formos obedientes a Deus, se nós temos paciência e confiança, sabemos que as promessas de Deus vêm para a nossa vida. Sabemos que somos como diz em Hebreus 10, 28. O justo viverá pela fé. Glória a Deus. Então, se nós vivemos pela fé, nós temos que ser justos, nós temos que, assim, estar na obediência de Deus para a nossa vida. Temos renúncias? Temos. Custa? Dói? Sentimos pena de muitas vezes abandonar aquilo que nos faz estar a pecar contra Deus. Então temos que deixar todas essas coisas para trás. Porque são coisas que alimentam a nossa vontade, alimentam o nosso ego, alimentam os nossos olhos, mas não alimentam a nossa fé. Então, nós já vimos que todos aqueles que pagaram o preço viram a glória de Deus, viram as promessas de Deus na sua vida. E mais ainda temos para acrescentar como testemunhos para que nós possamos mesmo viver verdadeiramente a fé, para que nós possamos ter a vontade de pagar o preço pela fé. Porque quando se diz que nós temos que pagar um preço, não é simplesmente uma frase, não é simplesmente algo que fica bonito dizer, mas é algo que é para ser verdadeiramente vivido, verdadeiramente pago. Então Davi venceu quem? Golias. Com quê? Simplesmente com uma pedra e fé. Elias viu fogo a cair do fé somente pela sua fé. Nós vemos Pedro a andar sobre as águas porque creu verdadeiramente que era capaz. Tinha fé para isso. Quando nos dizem que nós podemos andar pela fé, nós pensamos logo que isso é impossível. Sem barbatanas, sem nenhum apoio, os nossos pés, assim que começam a se colocam ao cima da água com o nosso peso e com a força da gravidade, nós vamos ao fundo. Mas Pedro não pensou desta forma. Pedro viu Jesus andar sobre as águas e também quis e teve a fé de Jesus e pensou, se ele pode, se ele consegue, eu também consigo andar sobre as águas. Então, tudo aquilo que Jesus fez é tudo aquilo que nós podemos fazer. Ele inclusive diz, se vocês crerem, poderão fazer estas e mais coisas na vossa vida. Então nós não temos que olhar para Jesus somente como um herói na nossa vida, mas temos que olhar para Jesus como um modelo para a nossa vida. Porque se Ele diz que nós podemos viver as mesmas coisas, fazer as mesmas coisas e ainda mais, porque é que nós
nos limitamos. Isso é o nosso pensamento que nos coloca à limitação. Mas a fé nos leva a não ser limitados. Mas a fé nos leva a ser ilimitados. A ter aquilo que nós nunca pensamos ter. A viver aquilo que nós nunca vivemos. A andar por onde nós nunca andamos. Porque a fé nos faz ser mais que aquilo que o homem diz que nós somos. Então nós só temos que pagar o preço da certeza que tudo é possível na nossa vida. Nós só temos que pagar o preço que não é duvidar. O preço é nós termos a certeza que temos que condições para acreditar, crer e confiar até ao fim. Nós só temos que ter a certeza se temos condições para acreditar. Porque muitas vezes nós queremos algo, mas não temos ainda as condições de acreditar que tudo é possível na nossa vida. Queremos porque talvez o irmão tem, queremos porque talvez achamos que é útil para a nossa vida, queremos porque estamos na igreja. Mas nós temos que ter a certeza, se temos condições e a nossa crença é suficiente para querermos e alcançarmos essas vitórias na nossa vida. Porque se nós não temos a crença suficiente, se nós não temos a certeza que temos fé suficiente para alimentar aquela promessa, não vamos tê-la na nossa vida porque vamos desistir ou não temos forma de nutrir verdadeiramente essa promessa. E ela não vai crescer, ela não se vai realizar. Porquê? Porque nós não pagamos o verdadeiro preço de termos a certeza. Então, em Marcos 9:23 diz: tudo é possível àquele que crê. Então nós temos que crer verdadeiramente, porque tudo nos é possível. Então, em João 11:40 diz: eu não te disse, se creres, verás a glória de Deus. Então, tudo temos que pagar o preço de crer verdadeiramente. Então, meus irmãos, vale a pena pagar o preço. Sabemos que a fé não é fácil, mas ela é recompensadora. Amém? Amém. Crer exige coragem, entrega, persistência e paciência. Amém. Então, memorize. Crer exige coragem. Crer exige entrega. Crer exige resistência. Crer exige paciência. Porque se nós tivermos tudo isto, nós vamos ter a verdadeira essência de vivermos a fé genuína. Porque vamos saber esperar, vamos saber aguardar, vamos saber ter coragem para abandonar aquilo que nos faz tirar da fé, vamos ter tudo para limpar aquilo que nos leva muitas vezes à incredulidade e viver uma crença verdadeira, uma crença genuína, uma fé que faz mover montanhas. Então, o custo de não crer é viver fora do propósito de Deus. Se você não quer crer, se tem dificuldades em crer, se não procura estar a viver verdadeiramente a crença, está a viver fora do propósito de Deus. Sabemos que o preço da fé dói, mas viver sem fé mata. Então nós temos que estar dispostos a concluir
a viver os milagres verdadeiros na nossa vida. Então nós temos que assim crer até ao fim. Porque, como já ouvimos, Deus recompensa aquele que busca. Aquele que crê, aquele que acredita na sua existência, Deus recompensa aqueles que o buscam. Então, se Deus recompensa aqueles que o buscam, Deus recompensa com as suas promessas para a minha e para a sua vida. Só precisa de, assim, crer verdadeiramente na presença e na existência do Pai na nossa vida. Amém? Então, meus irmãos, a promessa é de graça, mas o processo para a receber custa caro. Na vida, todos aqueles que receberam, ou todos aqueles que creram, encontraram o que estavam a procurar. Então nós não somos diferentes. Assim como Davi, assim como Pedro, assim como Elias, creram e buscaram aquilo que creram, nós, no dia de hoje, também temos essa possibilidade de buscar aquilo que Deus nos promete de graça, mas temos que pagar a promessa com o processo, que é a obediência, que é a coragem, que é perseverar, que é ter paciência, que é ter tudo aquilo que nós para trás falamos. Então, quando nós fazemos tudo isso, vamos descobrir que a nossa promessa está a ser materializada para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Então o preço da promessa dói. Amém? Mas viver sem fé mata. Levem isto no vosso coração. Aleluia. Amém? Amém.